vamos falar sobre o governo da igreja. Então, várias igrejas têm várias formas diferentes de manejar isso. Então, quais são os oficiais da igreja? Então, um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Então, ah, seria nossas igrejas hoje em dia seria mais presbíteros e diáconos. Agora começou com apóstolos e ainda hoje em dia tem alguns que se consideram apóstolos. Então o apóstolo uh, começou em Atos, começou com os discípulos na verdade, porque o que era a ideia de apóstolo, as qualificações. Tinha duas qualificações. Um era ter visto Jesus Cristo após a ressurreição. Então, tinha que ver ele. Então, seria poucos hoje em dia, né? E o segundo é ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Então, tinha os 12 discípulos, menos Judas, aí mais Matias, no início de Atos a gente vê isso, e mais Paulo, porque Paulo viu Jesus no caminho para Damasceno. Então, seriam esses mesmo. Agora, como é hoje em dia pode ser entendido de uma forma mais abrangente, no sentido de missionários, porque apóstolo significa um que é mandado. Então, missionários são mandados. Então, pode ser que usa isso, tudo bem. Agora, o segundo ofício seria presbíteros. Então, tem várias palavras por este mesmo função. Então, a pluralidade de presbíteros era o padrão em todas as igrejas do Novo Testamento. Atos 14, 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado, jejuado, eles sugeriam ao Senhor em quem haviam confiado. E a gente vê em Atos 13 que tinha cinco presbíteros, ou profetas ou mestres, na igreja de Antioquia. Então, outros títulos seria bispos e também pastores. Agora, o menos usado seria pastores. Só usa essa palavra em Efésios 4:11. E então seria mais presbíteros. Agora, é bem importante ver os requisitos, as características de um presbítero. A gente vê em Atos isso, mas também a gente vê em 1 Timóteo 3 e também Tito 1, 6 até 9. Então, é muito importante ler isso e seguir isso. A liderança é bem importante. A maturidade em liderança é bem importante. E tem muitas características boas, como ser irrepreensível, apto de ensino, se for ensinar na igreja, precisa ter essa aptitude. As funções é dirigir as igrejas. Agora tem alguns presbíteros que focam mais talvez na música, outros na administração, e outros basicamente no ensino ou pregação. Todos estes são importantes. E ver as qualificações, isso é importante. Ler as qualificações, 1 Timóteo 3.
e Tito 1, 6 até 9. Agora, diáconos, a gente vê o início de diáconos em Atos 6, quando os apóstolos queriam pregar e orar mais, só que estavam servindo. Então, eles chamaram homens que eram aptos no lado de serviço, tinha boa testemunha, e a gente vê que até Estevão era um dos diáconos e ele pregou, depois foi apedrejado, logo no início de Atos. Então, os diáconos são bem importantes, e a gente vê requisitos também em Atos 6, também em 1 Timóteo 3, versículo 8, a partir de versículo 8, e eu acho que Tito não tem sobre diáconos, mas esse papel é bem importante também. Então, pluralidade de presbíteros na igreja, e também diáconos que vão servir, e tudo isso é importante. E ministrar na igreja é bem importante. Precisa de muitos ministros. Ministros no sentido de servir. Muitas pessoas que vão servir. E quanto mais, o maior. Agora, a gente quer maturidade entre estes ministros. Letra D diz: devem as mulheres ser ministras da igreja? Então, no sentido de servir, claro que sim, as mulheres servem em todo tipo de, em muitos tipos de serviço dentro da igreja. Eu acho que em nossa igreja tem o dobro de mulheres servindo do que os homens. Então, bem importantes. Agora, no sentido, e se você quer olhar nos versículos, tem mais peso para o lado de não ser, ter autoridade, então não ser presbítero. Você pode olhar, eu tenho os trechos aqui, Gênesis 1, 27, 1 Timóteo 2, 11 a 14, 1 Coríntios 14, 33 a 36, e as outras qualificações devem ser marido de uma só mulher, e a gente não vê presbíteros mulheres em Atos. Agora, a gente vê muitos servindo e a gente vê que a Bíblia até é muito adiantado no sentido de direitos de mulheres, e isso é bem importante. A gente não tem nada, não é questão de igualdade, de importância. Todos são iguais. Agora é questão de autoridade e às vezes a gente não sabe exatamente porquê, mas a gente vê que Deus colocou isso na Bíblia. Eu vejo no Brasil que tem mais mulheres que servem como pastoras, e nos Estados Unidos é menos, mas não é uma questão da cultura, é uma questão da Bíblia. Então, se você diz, não, tem que ser só homens, ou você diz tem que ser, ou pode ser mulheres também, como presbíteros, ou pregando no domingo, você pode estudar na Bíblia e ver por si mesmo, mas deixe o padrão ser a Bíblia, não a sua cultura.